Hoje a gente vai falar sobre o método de Gauss-Seidel, que é bem parecido com o método de Gauss-Jacob. Então, vou mostrar para vocês a diferença. Então, a gente vai iniciar exatamente igual Gauss-Jacob, ou seja, na linha 1 a gente vai isolar x1, na linha 2 a gente vai isolar x2, na linha 3 vai isolar x3. Então, aqui fica que x1 é igual, então, 5 menos x2 menos x3 sobre 5. x2 é 6 menos 3x1 menos x3 sobre 4. E x3 é 0 menos 3x1 menos 3x2 sobre 6. Certo? Beleza. Então, o que vai ser o nosso método interativo? x1 da iteração k é 5 menos x2 da iteração k menos 1 menos x3 da interação k menos 1 sobre 5. Então, até agora, nenhuma novidade. É exatamente igual ao Gauss-Jacob. A diferença está aqui, pessoal. Quando eu vou calcular o x2, lá no Gauss-Jacob, eu pego 6 menos 3x1 menos x3 sobre 4. Ok. Só que tanto o x1 quanto o x3 eu pego da interação anterior, do k menos 1. Agora, no Gauss-Seidel não. No Gauss-Seidel eu faço o seguinte. Ora, se eu já calculei o x1 da interação k, em vez de pegar o da interação k menos 1, eu vou pegar o da própria interação k. Ou seja, se eu já tenho esse valor aqui atualizado, eu já atualizo ele aqui, próximo. E o x3? O x3 eu não calculei ainda. Então, é da iteração k menos 1. E o x3 da iteração k? É menos 3x1. x1 eu já calculei na interação atual. Então, vou pegar o da própria interação. E o x2 eu também já calculei da atual interação. Então, vou pegar sobre 6. Ou seja, eu estou calculando o meu xi. Tudo que é anterior aí, i-1, i-2, i-3, que eu já calculei, eu já vou aproveitar os valores. Já o que vem depois, por exemplo, aqui estou no x2 e o x3 eu não calculei. Então eu pego o x3 da interação anterior. Então vamos fazer continha. Então vou dedicar esse espaço aqui para fazer continha. Então vamos lá, vamos calcular o x1 da interação 1. x1 da interação 1 é 5 menos o x2 da interação 0 menos o x3 da interação 0 sobre 5. Então é 5, x2 da interação 0 é 0, x3 da interação 0 é 0. Então fica 5 menos 0 sobre 5. Então x1 é 1. x2. Primeira interação de x2 é 6 menos 3x1. Mas ao contrário lá do Gauss-Jacob, que eu pegava o x1 sendo 0, agora não. Eu já pego o meu x1 atualizado. Meu x1 atualizado é 1. Eu vou até escrever. Então é o menos 3x1 da interação 1
menos o x3 da interação 0, sobre 4. Então fica 6 menos 3 vezes 1, que eu já calculei, menos x3. No x3 eu não calculei ainda, da interação 0. Menos 0 sobre 4 sobre 4, que é igual a 3 quartos, 0,75. E o meu x3 depende de x1 e x2, que eu já calculei na interação atual. Então fica menos 3x1 da interação 1, menos 3x2 da interação 1, sobre 6, que é menos 3 vezes 1, menos 3 vezes 0,75, sobre 6. Isso dá 3 vezes 0,75, dá x3 da interação 1 é igual a 0,875. Ou seja, o que é meu x1? Meu x1 é 1, 0,75 e 0,875. Certo? Calcular o x2. Então vamos para a nossa segunda interação. x1 da segunda interação é 5 menos x2, como eu não calculei ainda, é da interação anterior, menos x3, que também é da interação anterior, sobre 5. Então fica 5 menos x2 da interação anterior, que é menos 0,75. Menos, então vai ficar mais 0,875 dividido por 5. Fazendo essas continhas aí, 5 menos 0,75 mais 0,875 dividido por 5. Então, x1 da segunda interação é 1,025. x2 é 6 menos 3x1, mas o x1 eu já calculei. Então, é o x1 da própria interação, menos o x3 da interação anterior, sobre 4. Então, fica 6 menos 3 vezes 1,025, menos mais 875, sobre 4. Então, fica 6 menos 3 vezes 1,025 mais 0,875. Isso dividido por 4, que dá 0,95. E x3? x3 da interação 2, já calculei tudo. Então é menos 3x1 da interação atual, menos 3x2 da interação atual, sobre 6, que dá 1,025 mais 0,95 vezes menos 3,
dividido por 6. Então é menos 0,9875. Então o que é meu x2? Meu x2 é 1,025, 0,95 e menos 0,9875. Eu faço isso até quando? Até alcançar meu erro. E como que eu calculo o erro? Da mesma forma que a gente viu na aula, né? Então deixa eu apagar um pedaço aqui para a gente calcular o erro aqui até essa segunda interação. Passar a régua para ficar mais organizado. Então, erro. O erro após a segunda divisão. Lembrando, eu olho e modo a diferença em cada um dos termos. Então, o módulo de x1 da segunda interação menos o x1 da primeira, que é 1.025 menos 1. Então, 0,25. O x2 menos x2 da primeira interação em módulo. Então, ou seja, é 0,95 menos 0,75, 0,2. E o x3 a mesma coisa. X3 da segunda interação menos o x3 da primeira interação. Em módulo. Então é 0,9875 0,11 em módulo, 0,1127. E o que a gente define como erro? O erro é o máximo desses valores, ou seja, o máximo aqui é 0,25, dividido pelo meu maior valor em módulo aqui da segunda interação. O maior valor em módulo é 1.025. E faço essa diferenção, é o que a gente chamou de erro relativo. Né? Lembrando que esses dois números aqui, isso aqui já é em módulo por aqui, isso aqui é o módulo disso. Né? Se fosse negativo também. Então 0,25 dividido por 1,025, o nosso erro aqui por enquanto é de 0,24. Ou seja, se pedisse um erro de 10 a menos 1, eu não podia parar ainda, né? A mais que duas vezes 10 a menos 1. Ia ter que continuar o processo e a cada passo calcular esse erro até que for menor que o erro que a questão me solicitou. Beleza? Então por hoje é só e até a próxima.